de ciências, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o tema separação de misturas para reciclagem. Já falamos sobre esse assunto, separação, os tipos de separação, e a separação de mistura para reciclagem é uma outra tipo de mistura, e aí você vai estar abordando esse assunto, tá? Nós falamos sobre vários tipos de mistura, né? Então eu vou falar aqui para vocês algumas, só para a gente lembrar, tá? Essas misturas, elas estão aqui no livro de vocês, tá? Vocês podem até ver aí nas páginas que as aulas anteriores que você vai ver, tá? São técnicas de separação de misturas, na verdade. E nós vamos falar apenas sobre uma, dentro desse tema aqui, separação de misturas de reciclagem, tá bom? Então, as técnicas, uma das técnicas tem a filtração, lembra que eu falei da peneirinha, tem cadê a outra aqui? A decantação, aí nós temos a peneiração, a filtração, a catação, né? São outro tipo de mistura, e nós vamos estar falando justamente sobre elas, tá? Aí nós temos a levigação, tá? E também temos a centrifugação. Esses são alguns tipos de mistura, técnicas de mistura, tá? E a flotação também, e a destilação simples, outro tipo de mistura. E dentro desses tipos de mistura aí, nós vamos falar sobre a separação, tá? De mistura para reciclagem. Qual é a técnica que nós estamos usando aqui na separação de mistura para reciclagem, tá? Então, dentro desse assunto, você vai estar falando sobre qual a importância da separação da mistura para reciclagem, qual o nome desse tipo de separação, que eu acabei de falar para vocês, são vários tipos de separação, técnicas, né? Essa mistura aqui, que você vai fazer essa separação, ela tem uma técnica. Qual é essa técnica? Então você vai estar dando uma olhadinha. E também falar sobre as cooperativas que fazem esse tipo de trabalho, esse tipo de separação para reciclagem. Você vai ver a importância, pessoas que trabalham, né? Que isso aí gera emprego. Todos esses detalhes você vai estar falando abordando dentro desse assunto aí. Aí como você vai fazer esse trabalho, né? Você pode escrever ele de caneta azul ou preta ou de lápis. Professor, eu acho melhor fazer de lápis. Se você achar melhor fazer de lápis, você vai fazer tudo de lápis, não tem problema. Lembra do primeiro que vocês fizeram de lápis? Então você pode fazer de lápis, tá? Aí, vai fazer aonde, professora? Você vai fazer numa folha de papel amasso, daquele mesmo estilo, tá? Aí, você vai estar falando qual é o modo que você vai fazer. Você vai fazer apenas uma capa do trabalho, tá? E aí colocar o conteúdo, que é o desenvolvimento. Você também pode colocar figuras a respeito, porque você vai pesquisar, você vai ver pessoas catando, separando lixo. Quais são os lixos que são separados? O plástico, o metal, o vidro, né? O lixo orgânico. Você vai ver qual é o lixo que vai ser separado. Você também vai falar sobre isso, entendeu? Não esqueça. Então você vai colocar aí, e aí vamos ver a data da nossa entrega. A data da nossa entrega deste trabalho de ciência é no dia 1º/7, 1º de julho de 2020. Entregar como, professor? Via WhatsApp ou entregar na escola que eu vou buscar, tá bom? E o trabalho vai valer 10 pontos, que eu vou somar com a avaliação de vocês, tá? Que também vai valer 10. Se for 10 eu vou dividir por 2, que você vai ficar com a média 10, tá bom? Então, eu vou estar passando esses detalhes no slide também, escrito, onde você vai poder parar várias vezes e olhar direitinho para ver como vai ser feito o trabalho, tá? Então, nós vamos agora ver os nossos slides. Então, como eu falei para vocês, a nossa aula de hoje, orientação sobre o trabalho avaliativo de ciência. Nosso tema é separação de mistura para reciclagem.
vamos estar falando sobre isso. E quais são os pontos que você pode abordar dentro desse assunto aí? Qual a importância da separação da mistura para a reciclagem? Qual o nome desse tipo de técnica de separação que eu coloquei aqui? Catação. Você pode falar sobre isso, né? Sobre essa técnica de mistura que é a catação. Falar sobre as cooperativas que fazem esse tipo de trabalho, que existe, gente, um grupo que faz somente isso, trabalha nessa área aí, de catar o lixo, de separar o papel, o plástico, o vidro, entendeu? Então você pode até falar sobre isso também, da coleta seletiva, você também pode falar sobre isso, que você vai estar trabalhando dentro desse tema aí que nós falamos sobre a separação para reciclagem, tá? Aí como você vai fazer esse trabalho? Escrever de caneta, se você quiser, azul, preta. Se preferir, você pode fazer de lápis? Pode fazer de lápis, sem nenhum problema. Igual aquele outro que você fez. Fazer uma folha de papel ao maço. Fazer do modo como, professor? Escrito. Você vai escrever, pesquisar e escrever. E fazer uma capa do trabalho. Colocar trabalho de ciências para obtenção de nota do segundo bimestre. Você vai colocar bem no centro o que eu falei aí. Você escrever bem no centro. Aí coloca o seu nome, o nome da escola e o nome da professora. Pronto, você já fez sua capa. Pega o seu conteúdo que você já escreveu, coloca dentro. Aí você também pode colocar figuras a respeito, tá? Cole figura. A professora, toda vez a senhora manda colar figura. Sabe por quê? Porque o seu trabalho fica melhor. O design do seu trabalho fica melhor. O layout do seu trabalho fica melhor. Entendeu? A gente olha e vê que você se preocupou, colocou figuras. Eu gostei muito de alguns trabalhos que colocaram figuras, ficou ótimo. Entendeu? Aí a data da entrega desse trabalho, dia 1º/7/2020, 1º de julho. Entregar via WhatsApp ou entregar na escola que eu vou buscar. E o trabalho ele vai valer 10 pontos, tá? Aí, tudo ok para vocês? Então, essas foram as orientações do trabalho de ciências. Qualquer dúvida você me procura, ok? Então, até a próxima aula.